Gente, vocês já repararam que no TikTok aparece de tudo? Tem vídeo engraçado, trend fofa, dança, mas também existem alguns vídeos que parecem inocentes no começo e de repente viram a coisa mais estranha e arrepiante que você já viu. E hoje, eu preciso contar sobre alguns TikToks que são tão bizarros que até me fizeram desligar o celular de medo. Imagina você tá rolando o feed, boas, rindo de um meme qualquer, e de repente aparece um vídeo de uma menina dançando em frente ao espelho normal, né? Só que no reflexo não era ela dançando. Era outra coisa. Tipo uma sombra que se mexia diferente, como se tivesse vida própria. Eu juro que na hora eu pausei e voltei umas 3 vezes, só pra ter certeza que eu não tava ficando doida. Mas quanto mais eu olhava, mais parecia real. Teve gente nos comentários falando que o vídeo foi deletado logo depois. E isso só deixou tudo pior, porque parecia que alguém não queria que a gente visse aquilo. E não é só isso. Teve outro que me deixou sem dormir. Era só um cara mostrando o quarto dele. Bem simples. Até que no fundo dava para ouvir uma respiração muito forte. Ele finge que não percebe, mas a câmera foca rápido na porta e tem tipo uma mão branca segurando a maçaneta. Eu sei que parece cena de filme de terror, mas juro que tava lá. E a cada segundo a mão ia se movendo mais. Quando o vídeo corta, fica um silêncio tão estranho que me deu calafrios. Sério? Esses TikToks parecem uma creepypasta em tempo real. É como se a plataforma escondesse uns segredinhos que aparecem só quando você menos espera. Eu sei que pode soar exagero, mas tem uma vibe nesses vídeos que não parece só montagem. Parece algo que não deveria estar ali. E calma, porque ainda tem muito mais vídeos assustadores que vou mostrar. E cada um é pior que o outro. Então já se prepara, porque isso aqui vai dar arrepio até em quem fala que não tem medo de nada. E se você ama sua mãe, já se inscreve agora no canal, porque só assim você vai se proteger desses vídeos malditos que eu vou revelar. E já que a gente tá entrando nesse clima de medo, deixa eu contar uma das histórias mais estranhas que eu vi no TikTok. Era sobre uma menina que parecia super normal. Sabe aquelas contas que postam dancinhas fofas, maques e coisinhas do dia a dia? Então, era bem isso. Só que um dos vídeos dela viralizou de um jeito bizarro, porque quando você assistia até o final, tinha algo que não devia estar ali. Ela tava gravando uma trend de transição, tipo piscava e aparecia com outra roupa. Só que quando a tela ficava preta por um segundo, dava pra ver o rosto de alguém atrás dela. Não era família, não era amigo. Era uma menina igualzinha a ela, mas com os olhos totalmente pretos. Eu vi os comentários e todo mundo falava a mesma coisa. Pausem no segundo 0:14. E quando eu pausei, juro que senti um arrepio daqueles. O mais assustador é que depois desse vídeo, a menina começou a postar coisas estranhas. Tipo, ela olhava pra câmera séria, sem falar nada, e ficava só parada com o quarto totalmente escuro atrás dela. E no último vídeo que eu encontrei, ela escreveu na legenda: se vocês estão vendo isso, já é tarde demais. Ninguém sabe o que aconteceu com a conta, porque do nada sumiu. Alguns falam que ela foi hackeada, outros que ela só deletou. Mas tem uma galera que acredita que o clone dela tomou o controle. Parece creepypasta, mas tudo tava lá, no TikTok, com milhões de visualizações antes de ser apagado. Imagina se isso aparece no seu. Pra você, eu não sei vocês, mas eu desligaria o celular na hora. É aquele tipo de vídeo que parece inofensivo, mas quanto mais você assiste, mais parece que alguém está mexendo com a gente.
Depois desse último vídeo da menina, as coisas ficaram ainda mais bizarras, porque algumas pessoas juram que receberam lives dela de madrugada. Tipo, não era vídeo salvo, era transmissão ao vivo, só que ninguém conseguia comentar nada. A tela mostrava o quarto dela, completamente apagado. E a única coisa visível era a luz vermelha de uma câmera ligada no fundo. A menina aparecia em pé, imóvel, olhando fixo para frente, como se estivesse em transe. Um dos usuários disse que ficou mais de 20 minutos assistindo, esperando ela se mexer. E quando finalmente ela moveu a cabeça, não foi para olhar para a câmera, foi para olhar para o canto da parede, onde uma sombra parecia se arrastar. A live cortou do nada, como se alguém tivesse desligado a internet dela. E o pior, a conta dela foi banida logo em seguida, sem explicação nenhuma. Teve até gente que começou a investigar. E descobriram que a garota era de uma cidade pequena e que, antes de desaparecer das redes, ela comentou em um vídeo antigo algo tipo: "Eles já sabem onde eu moro", como se estivesse deixando uma pista. E sim, os comentários sumiram junto com o perfil. Outros usuários começaram a repostar os vídeos dela, mas misteriosamente, esses reposts também eram apagados, poucas horas depois. Como se alguém não quisesse que essa história continuasse circulando. Mas sempre tem aquele fã curioso que salva tudo no celular. E foram esses que começaram a soltar supostos prints da tela mostrando a menina com outra pessoa idêntica a ela no fundo, quase como se fosse um reflexo maldito. Imagina o pavor de você abrir o TikTok só para ver danças engraçadas e cair num buraco desses. Parece até que existe um lado secreto do aplicativo que a gente não deveria acessar, como se fosse uma zona proibida só para quem se perde rolando o feed de madrugada. E o mais estranho, até hoje, quando você digita o nome dela na busca, aparece um monte de perfis fakes, mas nenhum oficial, como se ela nunca tivesse existido. E isso só torna tudo ainda mais sinistro. E é aí que vem a parte mais estranha de tudo, porque mesmo depois que a conta da menina sumiu, alguns usuários começaram a receber notificações dela, como se ela ainda estivesse ativa. Imagina! Você tá tranquilo, mexendo no celular, e aparece fulana começou uma live. Só que quando a pessoa clicava, a tela ficava totalmente preta, sem áudio, sem nada. Alguns até falaram que o aplicativo travava e o celular esquentava, como se fosse algum tipo de bug. Ou talvez algo que não era para estar acontecendo. Um cara que contou isso disse que gravou a tela, mas quando foi assistir o vídeo depois, não tinha nada. Era só estática, tipo aquelas televisões antigas sem sinal. Só que no último segundo, antes de cortar, dava para ver o rosto da menina bem de perto, como se tivesse colada na câmera. E o mais arrepiante, ela sussurrou uma frase baixinho, quase inaudível, mas quem aumentou o volume conseguiu ouvir: "Não assistam mais". Depois disso, várias pessoas começaram a relatar coisas esquisitas. Teve gente que falou que começou a ouvir barulhos no quarto à noite, outros que viam reflexos estranhos no espelho enquanto mexiam no TikTok. E até quem jurasse que a mesma figura, de olhos pretos, aparecia no feed deles. Como se assistir aqueles vídeos fosse um tipo de convite para algo seguir você. E sabe o que mais assusta? Até hoje, ninguém conseguiu provar que era só montagem, porque quanto mais as pessoas tentavam desmentir, mais detalhes apareciam, mais supostos vídeos surgiam, e mais gente dizia que tinha visto com os próprios olhos. No fim, essa história virou praticamente uma lenda urbana moderna. Só que ao invés de ser contada em volta da fogueira, é passada de vídeo em vídeo, de tela em tela, no nosso próprio celular. E isso é o que mais me assusta, porque você nunca sabe quando vai aparecer no seu feed. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser justamente quando você estiver sozinho no quarto,
rolando o TikTok de madrugada. Então, sério, cuidado com o que você assiste por aí. Às vezes, o vídeo que parece mais inocente pode ser exatamente aquele que você nunca deveria ter clicado. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum desses mistérios que eu trago para vocês. E ainda fica protegido dessas histórias bizarras que rondam a internet. Confia! Você não vai querer ser o próximo a ver aquela menina de olhos pretos aparecendo no seu feed.